Eu queria dizer assim, esses eventos, nós estamos filmando, está no Facebook, então está sendo online, quem quiser, nós estamos colocando, começando a botar todas essas aulas no Te Cuida Fora em Saúde. Se alguém quiser alguma informação, ou me manda um e-mail, ou então me manda, por favor, o WhatsApp, não deixa recado em caixa postal. Se quiser entrar num grupo para inscrição e receber, está lá. Nós escolhemos esse tema aqui, hoje seria, na realidade, a low carb e o jejum intermitente. Infelizmente, a doutora Denise Momesso, ela está com uma conjuntivite, não poderia vir aqui. Então, o doutor Daniel vai ter 30 minutos, ele já vai ser apresentado em breve pela Jaqueline, que é a chefe da nutrição, para falar sobre o jejum intermitente. O jejum intermitente está muito na moda hoje, ele vai dar uma aula, eu já assisti o Daniel, ele é um craque, mas assim, às vezes a gente acha que não consegue, né, fazer jejum. Essa semana eu jantei, Daniel, com o monge Ripachu, estava aqui, ele frequenta muito o monastério, eles fazem 15 dias de jejum. Eu falei, Ripachu, como é que é possível? Olha, a gente medita, estamos tomando água. Então essa história do jejum intermitente nas religiões hinduístas, nos muçulmanos, nos judeus, nos católicos, várias religiões já tinha essa história de jejum. Então isso não é nada de novo. Mas também para deixar assim claro que muitas pessoas que não fazem jejum intermitente são longevas, bastante longevas, tem uma outra técnica que vai ser motivo em breve da gente fazer uma reunião aqui, que vai ser a restrição calórica. Quase todos os grandes assim, povos supercentenários que passam de 100 anos fazem restrição calórica. O pessoal da Sardenha, Loma Linda na Califórnia, Península de Nicoya na Costa Rica, Okinawa, que é o mais famoso projeto, o projeto Okinawa. E lá os japoneses, uma das frases que eles usam é isso aqui, ó, Hara Hashibu. Hara Hashibu é como antes de ficar satisfeito, eles usam a média de 80%, né? E tem um grande nutrólogo hoje em dia, que é o Walter Lungo, acabou de lançar mais um livro, e ele criou uma dieta que simula o jejum intermitente. O livro dele já está nas bancas, é muito interessante, né? O Mark Matheson fala muito disso desde 2005, e voltou à tona o jejum intermitente. Então nós trouxemos aqui um grande especialista, um grande nutrólogo, para nos dar aqui umas dicas de jejum intermitente. Não era para ter comida hoje cedo aqui, já era para começar sem nada, o jejum já era assim, mas a Jaqueline atrapalhou a surpresa. Jaqueline, vem apresentar, por favor, aqui o Daniel. Daniel, mais uma vez, bem-vindo à casa, obrigado aí. A Jaqueline vai te apresentar. Obrigada, Cláudio. Bom dia a todos. Muito bom ver a casa cheia, né? Muitos rostinhos desconhecidos nos prestigiando. Isso é muito bom. E, bom, a obesidade é uma doença que causa doenças, né? E que tem causas multifatoriais. 60% da população brasileira tem excesso de peso. 20,8% tem obesidade dentro da população adulta, ou seja, uma idade maior ou igual a 18 anos. Se a gente extrapola isso para crianças, né, e a gente vê que a obesidade infantil é bastante significante, essas estratégias de redução de peso, principalmente da manutenção dessa redução de peso, elas são muito importantes para a gente mudar esse cenário. Então, nós pensamos em trazer, né, o tema extremamente contemporâneo, relevante, de uma certa forma polêmico, porque tinha pouca evidência científica, mas hoje não é bem assim, né? E aí eu gostaria de chamar o Daniel, que eu vou ter que colar aqui do meu papelzinho, porque ele é muita coisa, sabe? O Daniel é doutorando em Biociência pela Unirio, é mestre em Alimentos e Nutrição pela Unirio, especialista em Nutrição Esportiva e Fitness Corporativo pelo FRJ, é professor de Nutrição e Atividade Física na Universidade Celso Lisboa, nutricionista da Confederação Brasileira de Atletismo, coordenador da pós-graduação em Nutrição Esportiva, com abordagem funcional no Instituto Luciana Haffernist, que fala? Perfeito? Tinha que ter cola, né? Não dava para decorar tudo isso. E o mais importante que eu não falei, ele é, obviamente, no currículo dele, agora o papai de uma mocinha de
um mês e meio. Então, esse eu acho que é um título super importante. E bem-vindo ao mundo do amor incondicional, tá? Obrigado. Então, Obrigado. todo seu. Bom dia a todos. É um prazer estar nessa casa novamente. Estive aqui em 2014, no último convite do Dr. Cláudio Domênico. Obrigado, doutora Jaqueline, pelo convite também. E muito feliz, né, de ver pessoas que eu conheço, que me conhecem, né, e pessoas que eu admiro bastante, como a doutora Virgínia e vários outros colegas que estão aqui, com certeza. Como eu falei para vocês, é muito prazeroso. Quando a gente começa a debater temas a respeito de estratégias nutricionais, eu prefiro que todos nós, como profissionais da área de saúde, pelo menos a grande maioria que estão aqui, que todos nós tenhamos uma consciência de travestir diversos tipos de abordagens aos pacientes que nós vamos receber ou que nós conhecemos. Justamente pelo fato de que ninguém consegue se adaptar ao planejamento que nós, de forma antecipada, temos em mente. A gente precisa conhecer a pessoa, precisa entender as minúcias dela, precisa entender as condições nas quais ela pode apresentar. Então, é um exercício que eu gostaria que nós todos fizéssemos aqui hoje, de procurar entender que uma estratégia alimentar que ainda não é tão convencional na nossa sociedade, ela, de fato, ela pode até ser empregada, contanto que seja identificado esta possibilidade de nós, de fato, introduzirmos esse tipo de estratégia. Toda vez que nós passamos a discutir jejum, hoje em dia, existe na literatura grande parte dos modelos que realizam esses protocolos de prolongamento de ingestão alimentar são baseados nesses dois autores. Um é um nutrólogo muito conhecido, que é o Dr. Michael Mosley, que está aqui à direita na foto, e a outra é uma nutricionista, pesquisadora norte-americana, uma dietista, pesquisadora norte-americana, chamada de Krista Varady. Eles, para quem não conhece, eu sugiro a leitura certamente das publicações deles, eu trouxe algumas dessas publicações, eles são como se fossem uma briga entre Mac e Windows, se a gente fosse colocar assim na atualidade, né? Ou teorias aí de Galileu e Isaac Newton. Assim, eles realmente se interpõem em alguns momentos naquilo que eles colocam e promovem na ciência, e em alguns momentos eles brigam, inclusive. Então, é um cenário que muitas vezes ocorre. Existe uma diferença substancial entre os protocolos de jejum entre eles. Enquanto que o Dr. Michael Mosley, ele tem uma estratégia de jejum alimentar dividida entre 2 dias que nós praticamos o jejum, intervalados em 5 dias que nós temos dieta de livre consumo. Ou seja, em um determinado dia, nós passamos um grande período sem se alimentar, durações aí superiores a 16 horas certamente, com uma restrição calórica nesse dia que nós ficamos mais de 16 horas sem se alimentar, para mulheres aí de aproximadamente 500 quilocalorias e para homens um consumo alimentar aí total de mais ou menos 600 quilocalorias, como vocês podem observar. A maior parte dos estudos até ultrapassa essas 12 horas. E nos outros 5 dias que são intervalados nesses 2 dias, come-se o que se quiser. Nessas publicações, ele tem um livro que já está traduzido aqui para o português, eu recomendo a leitura também, é um livro chamado A Dieta do Jejum, mas o nome lá fora, o nome original, ele é mais interessante porque é chamado The Fast Diet. Então há uma brincadeira com o nome jejum, fast e também a rapidez no qual os resultados podem aparecer. Isso acaba atraindo muito público, né, para esse tipo de leitura. Então essa é uma característica específica das dietas do Michael Mosley. Existe sim em cada um desses protocolos uma alternância na taxa de restrição energética, ou seja, existem protocolos no qual a restrição é ainda maior. Pode chegar, como foi antecipadamente colocado pelo Dr. Domênico, a restrições aí de 80%, então os valores podem ser realmente bem significativos nesse tipo de restrição. Já os protocolos da Krista Varady, eles trabalham de maneira muito distinta. Não há um consumo ad libitum intervalado nesses dias. O que há, exatamente, é um jejum classicamente alternado, no qual o sujeito ele deixa de consumir por volta de 6 horas da noite de um dia, e só volta a consumir por volta de 4 horas da tarde do dia seguinte, ou para de consumir às 8 horas da noite do dia anterior e só volta a consumir às 6 horas da tarde ou da noite, eu nunca sei, do dia seguinte. Então, é um protocolo bem variado. E uma outra peculiaridade dos protocolos da doutora Krista Varady é que ela tem como se fosse um grupo muito semelhante ao vigilante do peso,
no qual esses pacientes, para realizarem a prática do jejum, eles se encontram, eles relatam pelo que eles estão passando, eles procuram compartilhar aí determinadas situações nos quais eles estão convivendo, né? E isso, aparentemente, acaba sendo interessante para os protocolos que ela realiza. E ambos, como eu falei para vocês, produzem trabalhos, produzem pesquisas. Muitas dessas pesquisas ganham fortemente a mídia. A gente está vendo um portal muito importante do Reino Unido, que é o The Guardian, no qual muitos estudos que são publicados geram um tipo de dúvida na sociedade. Então a gente deve passar a seguir esse tipo de protocolo, ao invés de seguir o protocolo de restrição alimentar contínua. Então, muitas das vezes, a gente vê publicações como essas, de pessoas que tentam realizar por conta própria esse tipo de planejamento alimentar e observam que é muito difícil realizá-lo. Realizam por 2 ou 3 dias, ou chegam até uma semana, e depois alteram muito o padrão alimentar delas. Existem trabalhos até muito interessantes, é legal a gente trazer aqui para essa casa, que procuram observar o comportamento de cirurgiões, no qual ficam muito tempo em cirurgia, passam às vezes mais de 6 ou 7 horas em cirurgia, e que podem adotar esse tipo de protocolo alimentar, porque acaba casando muito com o estilo de vida deles. Mas mesmo assim são condições muito difíceis, né, de serem seguidas. E aí, para a gente passar um pano rápido nas condições metabólicas do que acontece numa pessoa que se alimenta e não se alimenta, eu trouxe alguns esquemas aqui baseados até em publicações bioquímicas bem menos atualizadas, né, principalmente a partir de Leninger e de 2004. Então o que a gente está vendo aqui é que uma pessoa acabou de comer, ela está no período que a gente chama de pós-prandial. Aqui no tubo intestinal dessa pessoa, desse indivíduo, nós podemos observar os 3 macronutrientes chegando. A presença da glicose, se for uma glicose 100% pura, 30% já vai cair direto na corrente sanguínea e os outros 70% vão vir direto aqui para o fígado. No fígado, essa glicose vai ser armazenada na forma de glicogênio, o nosso polissacarídeo de armazenamento. Esse glicogênio ele vai ser degradado ao longo do período de jejum, como nós vamos ver na sequência. E o restante da glicose que não for utilizada para fazer glicogênio, ou vai voltar para a corrente sanguínea para ser direcionada para o sistema nervoso central e para tecidos periféricos, ou também vai ser utilizada para realizar glicólise e já produzir energia. Energia essa que possivelmente vai ser utilizada mesmo em repouso, mesmo em condições de repouso. No que tange à presença dos aminoácidos oriundos do consumo proteico dessa pessoa, esses aminoácidos vão ser direcionados tanto para o tecido periférico quanto também para o fígado. Lá no fígado eles vão produzir principalmente proteínas hepáticas, em destaque aí a albumina, como principal proteína plasmática, como todos sabem. E os ácidos graxos presentes na dieta desse sujeito vão ser direcionados, se forem de cadeia longa, para o sistema linfático. Se forem ácidos graxos de cadeia média, eles são direcionados diretamente para o fígado. Então depende muito também da qualidade da dieta. Como a maior parte da nossa sociedade tem um consumo muito mais aumentado de ácidos graxos de cadeia longa, é muito comum a gente observar esse caminho, no qual eles caem no sistema linfático, são distribuídos aí por lipoproteínas, né, direcionados aí para o fígado e para tecidos periféricos, principalmente o músculo e tecido adiposo. Nós não temos a chegada de ácidos graxos no sistema nervoso central, já que as células do nosso cérebro não conseguem realizar a beta-oxidação, elas não têm um aparato metabólico mitocondrial para realizar a beta-oxidação. Por conta disso, nós temos uma necessidade de glicemia, uma glicemia mínima, minimamente de 70 miligramas. Esse valor ele é necessário para manter as atividades cerebrais adequadas. Existe um mecanismo com jejum prolongado no qual nós podemos utilizar um outro nutriente. Então, em suma, quando nós estamos alimentados, nós temos uma alta atividade glicolítica, nós temos uma grande reserva de glicose através do glicogênio hepático, a nossa reserva de carboidratos no fígado, e nós temos uma diminuição na taxa da quebra desse próprio glicogênio. Isso é um resumo de que acontece quando a gente acaba de comer, ou seja, a gente faz reservas, basicamente isso. Quando a gente não come, nós temos a ativação de hormônios catabólicos, em especial, a gente está destacando aqui um hormônio hipoglicemiante, como o glucagon, no qual a gente vai ter informação de quebrar a grande quantidade de glicogênio que nós armazenamos no fígado para colocar glicose na corrente sanguínea. E essa glicose que vai cair na corrente sanguínea vai ser direcionada principalmente para o cérebro. Por que principalmente para o cérebro? Porque tecidos periféricos, como tecido adiposo e tecido muscular, conseguem produzir energia a partir de gordura, a partir de ácidos graxos. Isso é bem possível. E um outro cenário muito interessante é que conforme a gente fica sem se alimentar, os triglicerídeos do tecido adiposo, que são degradados em ácidos graxos livres, que vão colaborar para a produção energética nos tecidos periféricos, e glicerol, ambos também colaboram para a gliconeogênese. Isso é um cenário importante porque vai acelerar e vai maximizar a perda de tecido adiposo quanto mais a gente ficar sem comer. A gente vai pagar um preço para isso, a gente vai olhar um pouco mais adiante.
E um outro cenário muito interessante é que com essa massividade de presença de ácidos graxos livres e uma baixa presença de glicose no sangue, esses ácidos graxos são capazes de promover a formação de corpos cetônicos, que podem ser utilizados em concomitância com a glicose pelo cérebro. Ou seja, nós temos um mecanismo adjacente de produzir energia que não seja apenas a partir da glicose. Portanto, prolongar o jejum também é suportável para o nosso sistema nervoso central. Mas, mais uma vez, a gente vai procurar investigar o quanto isso é vantajoso. Então, em resumo, quando a gente está num período um pouco maior sem se alimentar, nós temos uma quebra, uma diminuição na quebra da glicose, já que ela não está tão disponível. Se ela não está tão disponível, a gente não vai quebrar tanto. Nós temos uma diminuição na taxa de produção da nossa reserva de glicogênio. É óbvio, se a gente não tem alimentação disponível, se a gente não está se alimentando, por que nós vamos armazenar? Não faz sentido. E nós temos um aumento da taxa da quebra do que nós armazenamos, que é o glicogênio. Esse artigo aqui, para mim, é um tratado sobre fome, sobre prolongamento de jejum. Ele foi publicado em 2006. Esse artigo é praticamente um livro, publicado pelo Cahill. Quem não tem esse trabalho e se interessa por jejum e quiser, eu posso enviar, mas vocês vão achar com facilidade. Nesse trabalho, o Cahill, ele procura observar, ao longo dos períodos que uma pessoa passa em horas de jejum, o que acontece com as nossas reservas de carboidratos, conforme a gente vai ficando sem se alimentar. E isso, inclusive, é um modelo muito interessante para entender essas dietas low carbs, né, paleolíticas e outros tipos de planejamentos hipoglicídicos. Então, em suma, no período que a gente para de comer, ou seja, no momento 0 até 4 horas, a gente mantém a nossa glicemia, principalmente a partir daquilo que a gente comeu, ou seja, da glicose exógena. Muito por conta desse gráfico inicial do Cahill, muitos profissionais gostam de trabalhar com dietas fracionadas de 3 ou de 4 em 4 horas, justamente para manter a glicemia do corpo da pessoa exclusivamente a partir da alimentação. Isso é uma estratégia cabível, mas ela não é a única estratégia a ser utilizada para emagrecer as pessoas. Essa estratégia é uma estratégia de baixo risco de alteração glicêmica. Muito por conta disso, muitos nutricionistas e outros profissionais procuram ainda manter esse protocolo. Todavia, nós sabemos que no intervalo de 4 a 16 horas, nós também conseguimos manter a nossa glicemia, principalmente a partir do nosso conteúdo de glicogênio hepático. Então, pessoas que têm boas reservas de glicogênio hepático, que permanecem aí de 4 a 16 horas sem se alimentar, elas provavelmente manterão normalizados seus índices, seus valores glicêmicos. O que seria uma pessoa com boas reservas de glicogênio hepático? São pessoas que consomem aí, em média, 280 a 300 gramas de carboidrato por dia, levando em consideração um homem de 70 quilos. Uma mulher aí de 60 quilos, esse valor vai cair um pouquinho, vai para 240, 230 gramas de carboidrato por dia. São valores que batem em torno de 4 gramas de carboidrato por quilo de peso por dia. Pronto, nessas condições a gente já tem reservas razoáveis de glicogênio para durar pelo menos 2 dias. No intervalo de 4 a 16 horas, as reservas de glicogênio passam a ser quebradas para colocar a glicose no sangue. Todavia, a partir de 4 horas também, mas em valores minoritários, nós começamos a aumentar a nossa taxa de gliconeogênese. Toda vez que nós começamos a taxa de gliconeogênese a ser aumentada, nós estamos gastando tecido adiposo e tecido magro para promover a produção de glicose. Ambos estão sendo utilizados em taxas distintas. Só que nós temos uma inversão desse padrão no período de 16 horas em diante. De 16 horas até pelo menos 2 dias, nós temos uma inversão do padrão de utilização de glicogênio para botar glicose no sangue ou de gliconeogênese para botar glicose no sangue. De 16 horas em diante, é a gliconeogênese que coloca mais glicose no nosso sangue. Isso significa dizer que toda vez que nós ultrapassamos pelo menos 15 ou 16 horas, certamente a nossa glicemia entre 70 e 99 é mantida a partir do nosso tecido adiposo e do nosso tecido magro, se o prolongamento de jejum assim for feito. E também é por conta deste gráfico que os principais autores até hoje em dia se fazem por utilizar protocolos acima de 16 horas em jejum. Esse número não foi um número cabalístico, ele foi um número baseado na inversão entre gliconeogênese e glicogenólise. E a partir de 2 dias, nós temos um outro fenômeno que eu queria mostrar aqui para vocês, de 2 dias de jejum, tá, gente? Nesses ensaios, esse autor ele costumava ver o comportamento de determinados monges também, para observar, o consumo deles é muito baixo, o prolongamento de jejum deles também é muito avantajado, para observar essas questões metabólicas.
A partir de 2 dias, vocês podem notar que a taxa de gliconeogênese ela não continua a subir nem a se manter onde estava. Ela passa a decrescer. Isso é um fenômeno fundamental que aconteça, senão nós morreríamos a partir desse período. Nós não teríamos tecido magro o suficiente nem para a nossa musculatura cardíaca. E aí o sujeito teria sérios problemas. Então isso é um mecanismo do nosso corpo chamado de cetogênese. A partir daqui, nós começamos a produzir em grande escala corpos cetônicos para tentar preservar o nosso corpo da taxa de gliconeogênese, para não sair aumentando gliconeogênese à torta e à direita só para alimentar o cérebro, já que os corpos cetônicos também são capazes de fazer isso. Então é muito interessante que isso ocorra. Bom, e essa taxa ela perdura até o sujeito morrer, basicamente. Nesse ensaio foram vistas pessoas que suportavam grandes quantidades de período em jejum. Quem também quiser ver algumas publicações e alguns documentários em jejum, eu recomendo que vocês olhem os documentários de um ilusionista chamado David Blaine. Ele faz muitos desafios relacionados ao jejum. Tem um desafio que ele fica em frente ao Empire State e ele é filmado durante o tempo todo, se eu não me engano, por mais de 30 dias. Então é uma coisa bem fenomenal. E, em resumo, o que eu quero mostrar aqui para vocês é qual é a origem da glicose sanguínea, que foi o que a gente acabou de ver. Então, de 0 a 4 horas, a origem da glicose sanguínea é da alimentação. De 4 a 16 horas, a principal origem é do glicogênio e há uma menor origem da gliconeogênese hepática. A partir de 2 dias, vocês vão observar aqui que é a gliconeogênese hepática ou renal que vai colaborar muito mais para a glicose no sangue. Quais tecidos estão utilizando glicose nesses momentos? Todos os nossos tecidos são capazes de utilizar glicose. No intervalo de 0 a 4 horas, todos vão utilizar porque tem glicose muito disponível para a gente. De 4 horas em diante, aí nós vamos ter taxas variadas. Entre 4 e 16 horas, o músculo, o tecido adiposo, eles vão ser mais preservados para a utilização da glicose. Ou seja, nós passaremos a utilizar mais gordura entre 4 a 16 horas. E de 16 horas ou de 2 dias em diante, só o cérebro, as nossas células vermelhas e a nossa medula renal vão utilizar a glicose, porque eles têm grande dificuldade de utilizar outros tipos de combustíveis energéticos. Qual o maior combustível para o cérebro? Vai sempre ser a glicose, até pelo menos a gente passar 2 dias, onde nós vamos ver a presença aqui de corpos cetônicos, tá bom, gente? Então esse é um tratado muito interessante. E essa outra imagem eu gosto de botar para ilustrar a gente e entender que para a gliconeogênese nós precisamos de substratos de tecido magro e de tecido adiposo. Na gliconeogênese nós utilizamos muitos substratos musculares. Em destaque, a gente coloca a alanina, no ciclo alanina-glicose, e o lactato, no ciclo de Cori. Então, esses 2 substratos, eles são fundamentais para que a gente possa produzir a glicose. E o outro substrato preferencial ocorre através do que a gente chama de gliceroneogênese, que é o que essa outra imagem está mostrando. É a produção de glicerol a partir de triglicerídeos. Um grande estimulador disso vai ser o cortisol. Então, pessoas com hipercorticosolismo vão ter problemas de seguir esse tipo de planejamento alimentar, porque vão ter dificuldade de realizar gliceroneogênese. Então, é fundamental que a gente avalie essas condições também. Pessoas que podem estar usando fármacos ou medicamentos em cima desse controle. Esse é um resumão de tudo que está acontecendo. PPP, para quem depois quiser a apresentação, eu também posso passar para vocês, não é parceria público-privada, tá, gente? É período pós-prandial. Aqui no Rio de Janeiro a gente se acostuma com essas siglas, né? Então, período pós-prandial. O que acontece quando a gente acaba de comer e jejum. Então, tá um resumo de tudo que eu falei. Talvez possa ter passado um pouco rápido, mas certamente vocês já conhecem. E eu gostaria de destacar, e eu vou incrementar o modelo da atividade física aqui, até porque eu trabalho com atividade física, que o esporte ele vai colocar incrementos nessa sopa. E é importante a gente ressaltar que para atividade de alta intensidade, nós precisamos especialmente de 2 substratos que são reduzidos durante o prolongamento de jejum. Um deles é o glicogênio muscular e o outro é a fosfocreatina. E ambos são sumariamente reduzidos em estados de prolongamento de jejum, ao contrário dos outros substratos para atividades físicas de baixa intensidade, como ácidos graxos livres, corpos cetônicos e glicose sérica. Esses 3 substratos a gente tem pra caramba, mesmo que a gente fique grandes períodos sem se alimentar. Por conta disso, nós todos vamos ouvir em protocolos de aeróbico em jejum, mas jamais vamos ouvir em protocolos de anaeróbico ou de treino de força em jejum, porque as reservas de treino de força são esgotadas. Mas eu trouxe papers aqui para a gente olhar esses resultados. E essa imagem aqui traz o que a gente chama de crossover de intensidade. Isso foi publicado em 1994 pelo melhor autor de um tratado de fisiologia do exercício, pelo menos na minha modesta opinião, que é o Brooks. O Brooks mostra que conforme a gente vai aumentando a força, a potência aeróbica
nós vamos utilizando mais carboidratos e menos gorduras. E o contrário também, quando a gente vai diminuindo a potência, a intensidade aeróbica, nós utilizamos muito mais gorduras para promover a produção dessa energia. Então é fundamental que a gente tenha isso em mente quando a gente acoplar o jejum a modelos de atividade física. Essa é uma publicação super interessante de 2013 que mostrou para a gente um pano geral, até então, das publicações que existiam de jejum em modelos animais e em modelos humanos. Então, o jejum intermitente ele já apresentou alterações do sistema cardiovascular, no combustível metabólico, na expressão gênica do tecido muscular e nas questões inflamatórias e metabólicas, tanto em humanos quanto em animais. Esses quadradinhos que vocês estão vendo aqui em cinza são publicações feitas em ambos os modelos. Nos quadradinhos que a gente vê pontilhadinhos são publicações razoáveis que nós temos apenas em animais. Então, a redução de apoptose, de fibrose miocárdica, isso a gente tem mais em animais do que em modelos humanos relacionados ao jejum. E esses quadradinhos brancos são situações que nós temos em maior contundência para humanos. E, de fato, em humanos a gente observa uma maior taxa de oxidação de gorduras e uma menor taxa de oxidação de carboidratos. Em primeiro lugar, por uma questão óbvia, porque tem menos carboidratos no corpo dessas pessoas. Em segundo, porque há uma movimentação corporal para o tecido periférico utilizar gorduras. E é por conta disso que muitas pessoas buscam essa estratégia e observam, sim, uma massiva perda de peso realizando esse tipo de estratégia alimentar. Nesse ensaio de 2013, a gente consegue observar que a produção de sirtuínas e a AMP cíclica ela é aumentada em função desse tipo de protocolo de jejum. E um outro marcador muito interessante que nós temos aumentado é o que a gente chama de PGC1-alfa. Para quem não se lembra de PGC1-alfa, o PGC1-alfa é um cofator de transcrição gênica, ou seja, ele auxilia a produção de determinadas proteínas. Proteínas que vão ser interessantes, entre outras coisas, a melhorar a respiração celular, a produzir vasos sanguíneos, a trabalhar na angiogênese. Então, o que a gente nota, uma pessoa que realmente está com uma baixa quantidade de glicogênio, aumenta a relação AMPC, tem uma distribuição de cálcio sérica e aumenta a produção de adrenalina, de fato, essas pessoas ativam e expressam mais PGC1-alfa. E dessa forma, realmente acabam melhorando a respiração celular. A mitocôndria tem mais proteínas para poder trabalhar esse processo aeróbico e também são capazes de realizar angiogênese. Mas isso, como foi falado anteriormente pelo Dr. Domênico, não é novidade. Nós temos publicações desde 1930 de Harvard Medical School mostrando que a restrição energética é capaz de aumentar a PGC1-alfa e é capaz de aumentar sirtuínas e deixar os sujeitos mais longevos. A gente já tem essas publicações há bastante tempo. O que a gente às vezes não tinha é confrontar isso com a composição corporal, que é um desafio, é o que eu estou tentando trazer hoje para a gente aqui nesse debate. Um outro debate que se tem muito acerca de dietas com jejum alternadas é se elas influenciam a taxa metabólica em repouso, se elas são capazes de influenciar tanto o aumento, a manutenção ou a diminuição da taxa metabólica em repouso. Ou seja, aquilo que nós gastamos de energia sem desempenhar nenhuma atividade física ou laboral, se nós realmente apenas subsistirmos. E, de fato, a gente observa essa redução quando a gente costuma olhar trabalhos com redução de massa magra em prolongamento de jejum. A maior parte dos cálculos de taxa metabólica e repouso levam em consideração a massa magra. Quem gosta de trabalhar com esporte, eu recomendo a equação de Cunningham, de 1991, que trabalha com conteúdo de massa magra apenas das pessoas, e não com a idade, com a estatura, com a diferença entre sexos. Apenas com conteúdo de massa magra para saber se ela gasta mais ou menos energia. Nesse trabalho também procurou-se observar se houve alteração de composição corporal num espaço de tempo de 22 dias, que é um período curto para se avaliar os resultados desse tipo de trabalho. E eles notaram que não houve diferença entre os grupos que realizaram dieta convencional e os grupos que realizaram jejum intermitente. Ambos perderam uma quantidade bem razoável de peso. Não houve uma diferença significativa entre eles. Isso a gente vai acabar olhando o comportamento com variações de tempos em outros trabalhos. Nessa outra publicação, eu quero mostrar para vocês como foi feito o protocolo de jejum desse trabalho, para que vocês tenham em mente como às vezes é difícil realizar isso. No primeiro dia, o sujeito consumia uma quantidade normal de dieta, não era calculado, não era passado nenhuma recomendação para essas pessoas. No segundo dia, essa pessoa ela tinha que comer até as 10 horas da noite, e de 10 horas da noite do dia 2 até as 18 horas da noite do dia 3, ela ficava em jejum. Das 18 horas até as 10 do dia 3, até as 10 horas da noite do dia 4, ela se alimentava. E por aí vai. Então era um jejum aí de aproximadamente 20 horas
que essas pessoas tinham que realizar contando o pernoite. E muitos autores, evidentemente, contam muito com o pernoite para reduzir a taxa metabólica basal, para reduzir a atividade metabólica como um todo. Nesse ensaio foi feito um teste de clamp euglicêmico e hiperinsulinêmico. Para quem não se lembra, esse teste ele é padrão ouro para se observar resistência à glicose, intolerância à glicose ou resistência à insulina. A gente nota através desse teste se o sujeito está com uma sensibilidade razoável à presença da glicose. É um tipo de teste muito realizado em campo para observar se a glicose está sendo bem absorvida pelas células. Nesse ensaio foi observado que no grupo que realizou o jejum intermitente, eles apresentaram no final uma média de peso de 74,8 quilos. E o grupo que fez dieta padrão não esteve muito afastado disso. Para percentual de gordura também não houve diferença significativa. Ou seja, no que tange a composição corporal, depois de um intervalo de 17 dias, de novo, não é um estudo com uma grande quantidade de tempo, mas eu coloquei isso propositalmente porque muitas pessoas cessam depois de 4 ou 5 semanas esse tipo de estratégia. Não houve diferença significativa na composição corporal. Aqui ao lado eu coloco para vocês a homogeneidade dos grupos, para mostrar que eles realmente eram muito parecidos. Só que o que houve mais uma vez uma diferença significativa é na taxa metabólica de repouso. Vocês vão comparar aqui, depois do teste hiperinsulinêmico ou glicêmico, ou seja, da resistência ou da tolerância à glicose, foi notado que há uma diminuição significativa na taxa metabólica basal, de pessoas que fazem jejum contra pessoas que não fazem. Então, isso é possível de acontecer, contanto que haja uma perda de massa magra. E é muito provável que haja uma perda de massa magra em pessoas que realizem prolongamento de jejum que não desempenhem uma atividade atlética no dia alimentado, que não façam atividade física no dia que elas estiverem alimentadas, principalmente. A possibilidade de elas perderem massa magra é muito grande, porque o estímulo à síntese proteica vai ser menor, como esse trabalho vai mostrar. Para quem não se lembra, a AKT é uma via de síntese proteica, a partir de uma proteína chamada proteína quinase B. O que nós observamos aqui nessa comparação de jejum contra o estado alimentado é que há um sofrimento dessa via para quem realiza o jejum. Eu vou mostrar agora para vocês, nesse quadrinho aqui da letra D, a diferença para quem faz jejum e para quem não faz jejum, que a produção de mTOR, um outro fator de síntese proteica, é sempre menor para os grupos que fazem jejum. Então, uma situação que a gente elenca aqui, que é muito importante, é que além da proteólise, que pode ser causada pelo jejum, se a pessoa não toma cuidados relacionados à sua prática de esporte, ela também tem uma indução à síntese proteica menor. A relação mTOR-sirtuínas ela é inversamente proporcional. Quanto mais a gente produz um fator de síntese proteica no nosso corpo, seja proteína muscular, sejam várias outras proteínas, maior a nossa produção de sirtuínas. Aliás, o contrário, menor a nossa produção de sirtuínas, que são elementos relacionados aí à nossa capacidade de viver mais, de ter uma vida mais longeva. Então são situações inversamente proporcionais. Vocês estão vendo aqui uma produção de um marcador de produção de glicogênio. E é óbvio que em pessoas que praticam jejum, isso vai ser mais inibido. É claro. Está muito pequenininho aqui, eu vou aproximar para vocês, mostrando que ao final do trabalho, tanto o grupo que realizou jejum, num protocolo de 20 horas que vocês observaram, e no grupo que realizou dieta padrão, não houve alteração na taxa de glicose em milimol por litro. Significa dizer que é possível sustentar a glicemia dessas pessoas, mesmo com prolongamento de jejum. É bem possível a gente não observar alterações nas taxas de glicose. Contanto que, isso é muito importante, aquela pessoa tem uma reserva adiposa. Eu já recebi pacientes no consultório, acredito que alguns de vocês também, que já me vieram abordando esse tipo de estratégia de jejum, mas com um conteúdo de tecido adiposo diminuto, pequeno. E aí há um risco muito grande de se manter uma glicose com pessoas que não têm uma reserva de tecido adiposo. Muito por conta disso, os ensaios mais interessantes são aqueles com pessoas de sobrepeso ou obesidade, não com pessoas de eutrofia. Ah, mas eu quero ajeitar a minha gordura oblíquo-lateral para não fazer hidrolipo. Não precisa realizar uma estratégia tão agressiva quanto essa. Ah, eu busco longevidade, a gente precisa avaliar o tecido adiposo dessas pessoas e precisa avaliar o equacionamento do consumo de macronutrientes. Por exemplo, nesse ensaio com obesos, foi um bom número de obesos que foi avaliado, o que eles observaram? Eles observaram tanto a composição corporal quanto alguns comportamentos de ingestão alimentar que esses obesos faziam. Isso é muito interessante.
Esses obesos foram divididos em 4 grupos. Um grupo que fazia jejum alternado e exercício, um grupo que só fazia jejum alternado, um grupo que só fazia exercício e um grupo que não fazia nada. Grupo controle, nem dieta e nem exercício físico. O grupo que combinou os 2 cenários teve uma redução de peso maior e significativa, em torno de 6 quilos. O grupo que só fez jejum alternado teve uma perda em torno de 3 quilos, o grupo que só fez exercício teve uma perda de 1 quilo e o grupo que não fez nada não teve nenhuma alteração razoável na perda de peso. No que tange a redução de circunferência da cintura, segue o mesmo padrão. O grupo que fez jejum e exercício físico perdeu mais ou menos 8 centímetros. O grupo que só fez jejum 5 centímetros, só exercício 3 centímetros e controle ganhou ou perdeu 1 centímetro. Também permaneceu ali nessas condições. Uma outra coisa muito interessante que esse trabalho buscou avaliar é que, quando as pessoas fazem jejum, qual é o dia que elas preferem realizar o treinamento? No dia alimentado, 52% das pessoas preferiram fazer isso. Ou no dia de jejum, 48% das pessoas preferiram fazer isso, sendo que 20% pela manhã e 28% pela tarde. É estritamente ou exclusivamente recomendado que essas pessoas não treinem no período da noite. Elas foram recomendadas por esse processo, já que há uma tendência maior delas sofrerem mais no período noturno, depois de um dia inteiro. Então, a gente tem um percentual de pessoas que treinaram aí de acordo com o interesse. E uma outra coleta de informações importantes aqui que eles chegaram é: qual o percentual de pessoas que driblaram a dieta durante esse período? 10% driblaram o jejum pela manhã e 17% driblaram, não deixaram de fazer mesmo a dieta no período da tarde. Isso pode acabar acontecendo nesses ensaios. Eu sei que está muito pequenininho aqui, eu marquei em vermelho, depois vocês podem olhar com calma na apresentação, mas eu quero destacar aqui para vocês é que o que mais interessante nós vemos nesse trabalho não é nem alteração de composição corporal, ou perda de peso, ou a perda de circunferência da cintura. O que eu acho mais interessante nesse trabalho é mostrar que relações de satisfação, de controle desordenado de consumo alimentar e de fome emocional foram alteradas nos grupos que fizeram jejum. Significa dizer que muitas dessas pessoas desencadearam aumento de fome emocional. Muitas dessas pessoas passaram a ter dificuldade de controlar o consumo alimentar. Por isso que, mais uma vez, eu chamo a atenção de todos os senhores e senhoras de que a gente tem que saber de quem a gente está tratando, de quem a gente está atendendo. Se a gente recebe uma pessoa que já fala pra gente que chega no final do dia e quer comer o reboco da parede, que é muito comum a gente observar, a gente vai fingir que não ouviu o que você está falando. Como é muito comum a gente observar, é muito perigoso fazer esse tipo de estratégia. A gente realmente tem que avaliar a capacidade da pessoa não desenvolver futuramente, e é verdade, um pré-início ao distúrbio alimentar. Então é fundamental que a gente avalie, é por isso que a gente perde 1 hora de tempo, 1h30, às vezes 2 horas de consulta com uma pessoa, justamente para conhecê-la e interpretar todas aquela massa de dados aí necessárias para a gente produzir uma dieta. Bom, para a gente já chegar aos nossos finalmente, eu sei que eu já devo estar aí chegando, matando vocês de tempo, eu quero mostrar para vocês uma meta-análise que foi publicada nesse ano. Ela ainda não está com uma facilidade de acesso, então quem quiser o trabalho eu mando para vocês, a gente consegue em instituições federais, quem não tiver acesso às instituições, manda mensagem para mim que eu compartilho com vocês essa meta-análise. Ela foi publicada esse ano, em fevereiro desse ano, então está fresquinho para a gente. Nessa meta-análise foi observada intervenções relacionadas ao tratamento para perda de peso em pessoas com sobrepeso e obesidade em adultos. Então foi feita uma revisão sistemática da literatura, uma meta-análise justamente para a gente ter uma coisa mais forte, mais pertinente aí no que tange essa área. Então, dos mais de 60 mil artigos que eles começaram a observar jejum intermitente para perda de peso em obesos e pessoas com sobrepeso, eles chegaram a 6 artigos elegíveis, que tinham uma boa distribuição entre um N satisfatório, um bom modelo de tratamento, pessoas que não largavam em grandes quantidades o planejamento de jejum, ou seja, é muito difícil a gente pegar trabalhos que tenham um desenho experimental muito bem feito. A grande verdade é essa, a gente sempre costuma identificar um erro. Eu separei os 6 trabalhos aqui para vocês, para quem quiser também pegar os 6 trabalhos. E foram feitas 10 questões para esses 6 trabalhos, para ver também o nível de poderio deles, ou seja, o recrutamento para ambos os grupos, tratado ou não, ele foi randômico ou foi forçado? Os participantes, os blinded, os participantes vendados, eles foram vendados ao direcionamento, eles sabiam qual direcionamento prévio eles teriam? O direcionamento para os grupos tratados foi velado para o alocador, para quem estava fazendo, ele sabia o que ele estava fazendo previamente?
Houve descrição do número de desistentes ou não? Eles simplesmente colocaram o número inicial e depois chegaram à conclusão do trabalho. Então é uma série de perguntas, grupos compatíveis ao início, ou seja, dá para parear os resultados, é uma série de perguntas necessárias para a gente ter um peso maior nos resultados. E como eu falei, realmente houve uma redução significativa na verificação inicial dos trabalhos, na triagem inicial. Então, de fato, o que a gente vai observar é o diamante, em meta-análise, para quem está acostumado a ler, o diamante ele confirma para qual lado que nós temos o melhor resultado. E, de fato, nós temos resultados favoráveis ao jejum alternado no que tange a perda de peso, comparado com grupos controle. É verdade, com pessoas que não fazem planejamentos alimentares. Nós temos uma perda de peso significativa. Vocês poderiam até me contra-argumentar, pô, Daniel, a gente precisava de uma meta-análise para isso. Bastava a gente ir para a África subsaariana, passar 43 dias lá sem comer nada, atravessar o deserto do Saara, que a gente sabe que a gente ia perder peso. Claro que você sabe disso. Mas a gente está comparando com condições modernas, contemporâneas, e situações de jejuns protocolados. E, de fato, a gente tem essa perda de peso significativamente e efetivamente observada. Quando a gente compara jejum alternado e jejum contínuo, e restrição energética contínua, ou seja, dietas mais comuns, aquelas dietas que a gente restringe a quantidade de energia, de calorias das pessoas, quando a gente compara os dois, de fato nós temos o diamante, ou seja, o melhor resultado ainda voltado para o jejum intermitente. Todavia, como eu já vou aproximar esses resultados aqui para vocês, não são diferenças muito grandes num intervalo de tempo a longo prazo. Quando a gente observa essa comparação, a gente vai notar, jejum intermitente contra dietas de restrição energética contínuas. Que há uma diferença na circunferência da cintura? De mais ou menos 2 centímetros de perda no intervalo de tempo semelhante. Há uma perda de massa gorda relacionada? Sim, há uma perda de massa gorda relacionada, mas nada tão gritante, não tão valores avantajados. Mas sim, significativamente, para o jejum, a perda de peso costuma ser mais razoável. P significativo, a menor que 0,05, a gente sempre leva isso em consideração. Massa magra e massa gorda também podem sofrer da mesma forma. Nesse outro ensaio, o que eles fizeram? Eles pegaram uma grande quantidade de pessoas, esse é um ensaio de 2015, e eles também foram observar não apenas alterações de composição corporal, que é o que eu vou frisar mais, mas também alterações cardiometabólicas. Em resumo, já que eu provavelmente já estou passando um pouquinho do tempo, eu quero mostrar aqui para vocês que, quando nós comparamos jejum alternado e dietas de restrição energética no intervalo de tempo de 6 meses, é muito provável que a gente veja, num curto prazo, o jejum intermitente sendo mais razoável. Só que no intervalo de tempo de 12 meses, essa diferença já não é tão significativa. Significa dizer que ambas dietas, tanto de restrição energética quanto de jejum alternado, elas serão eficientes, só que elas serão eficientes para quem a gente entender que ela é mais cabível. Então nós podemos ainda utilizar os 2 protocolos e devemos ainda utilizar os 2 protocolos. Todavia, cabe identificar quem tem mais facilidade de seguir cada um desses protocolos. Tem pessoas que não gostam de fazer restrição contínua e não podem fazer restrição contínua. E a gente tenta utilizar o modelo de jejum intermitente. Eu sei que está pequenininho aqui, eu vou aproximar para vocês, para observar que no intervalo de 6 ou de 12 meses, as diferenças entre jejum alternado e dietas de controle de energia contínuo não foram tão diferentes, tá vendo? Se vocês forem observar. Há 6 meses, a perda de massa gorda ela é até maior, mas depois de 12 meses isso não acontece. De massa magra, ela é muito semelhante. De massa gorda visceral, de tecido adiposo visceral, ela é muito semelhante, no intervalo de 1 ano. São revisões bem mais potentes que nós, como a professora Jaqueline colocou há pouco tempo, que nós passamos a ter, pelo menos ali até depois de 2010, quando começou a sair muito mais trabalhos de jejum. Em resumo, para quem tiver interesse para os modelos de atividade física, é importante a gente dizer que para melhorar a performance, para quem faz atividades físicas de longa duração ou de endurance, ela até é capaz de fazer isso, contanto que você tenha um treinamento de baixa intensidade, porque a respiração celular vai melhorar. Então é muito provável que você tenha melhorias sim. Em triatletas, principalmente atletas de half Ironman, ou até outros atletas de ultramaratona, já é praticado o protocolo de jejum intermitente para essa galera. Pasmem vocês. E eu estou falando de pessoas aqui que têm recomendação de ingestão de 6.000, de 7.500 quilocalorias. São dietas muito difíceis de serem fechadas.
Mas mesmo assim a gente consegue fazer intermitência para aumentar a quantidade de respiração mitocondrial, a gente vê resultados. Só que é importante a gente ressaltar que a gente pode ter implicações importantes na taxa de quebra de glicogênio, já que o conteúdo vai ser muito baixo, na síntese de proteínas e na degradação de proteínas também. Então há uma chance dessas pessoas terem uma diminuição de tecido magro. Com relação à composição corporal, o dieta de jejum intermitente, ela sim pode gerar perda de massa adiposa, principalmente obesos. Isso é muito observado na literatura e até indicado. E também podem trazer melhorias relacionadas à síndrome metabólica. Isso a gente também já tem uma boa tradução nesse sentido. Se a gente tiver que pensar numa recomendação, para pessoas que buscam performance, que têm intensidades aumentadas durante esse tipo de treinamento, a gente já recomenda sim o consumo de carboidratos, numa proximidade entre 4 horas e 1h30 relacionado ao treino. Se a pessoa busca exclusivamente desempenho, a gente também recomenda o consumo de carboidratos durante o treinamento, ali em torno de 30 a 60 gramas por hora. Mas, de novo, apenas aquela pessoa que pensa em desempenho. Se a pessoa pensa em composição corporal, é altamente desnecessário esse tipo de ingestão. A suplementação de antioxidantes antes e durante o exercício ela é limada, ela não é indicada nessas situações justamente para influenciar uma boa adaptação ao tecido muscular, para que ele de fato seja machucado durante o treino e aí depois do treino o consumo de antioxidantes ele pode ser utilizado com naturalidade. Com relação à composição corporal, exercícios de duração superior, exercícios pelo menos com mais de 1 hora, que tenham uma manutenção da intensidade menor do que 65% do volume de oxigênio, vocês podem me contra-argumentar também. Pô, Daniel, mas na academia ninguém anda com ergospirômetro. O que a gente faz? Frequência cardíaca. Se a frequência cardíaca costuma ser de intensidade moderada a baixa, a pessoa pode utilizar esse tipo de estratégia sim. E a gente vai ver perda de peso nessas pessoas sim. Mas essas pessoas não podem fazer suplementação de nada durante o exercício físico para não quebrar esse tipo de estratégia. E é a mesma recomendação. Não se deve fazer suplementação de antioxidantes antes do treinamento para que as adaptações ao exercício físico sejam bem realizadas. Bom, gente, isso aqui, como a professora Jaqueline falou, é a minha maior alegria, pessoalmente. Eu não vou me estender muito, senão vou me emocionar, eu sou meio chorão. O meu gato também é meu filho, né? Tem que levar em consideração, tá bem ciumento, diga-se de passagem. Para quem quiser a apresentação, pode mandar e-mail para mim, com o maior prazer eu mando para vocês a apresentação em PDF. E quem quiser também me adicionar nas mídias sociais para a gente trocar uma ideia, me apresentar um contraponto ou aqui mesmo, eu fico à disposição de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e pela presença de todos. Obrigado. Bom, Daniel, vamos sentar ali, Daniel. Vou chamar a Jaqueline e a Virgínia para sentarem com o Daniel aqui. Consequentemente, isso vai numa mão completamente ao contrário, né? Porque você vai estar falando de alguma coisa em que as oportunidades de ensinamento sobre a comida, sobre a variação do cardápio fica menor, porque os questionamentos passam a ser. E aí eu achei muito bacana quando o Cláudio já colocou ali o Hara Hashibun, porque é um entendimento para se fazer a dieta com essa alternância da estratégia do jejum intermitente, o entendimento básico, a questão de que a pessoa já precisa estar adaptada a isso, de que precisa ser aquela pessoa que já tem um valor calórico diminuído, que já não tenha uma ingestão tão farta quanto aquele que vai experimentar os resultados melhores, e foi aquilo que ele mostrou ali em todas as suas, em seus resultados. E aí, na minha prática, ao longo desses 45 anos de militância, o melhor instrumento que eu tenho para o dia a dia, eu trouxe aqui para vocês. É o seguinte, é a quantidade realmente de comida. Quando você mostra uma banana para uma pessoa e a pessoa não é capaz desse tamanho de avaliar que ela equivale a 2 porções, eu já tenho que falar que a low cabe. O low cabe para qualquer situação. Eu tenho que pedir para diminuir. Ou quando eu costumo dizer que esta é a quantidade de milho equivalente a 2 colheres de sopa de arroz, eu assusto muita gente que come, no mínimo, uma espiga de milho grande. Então, eu acho que a gente se aproximou da questão do que é fácil fazer jejum, para quem é mais fácil fazer o jejum intermitente, para quem é mais fácil fazer a low carb. E aí eu queria fazer uma provocação para dar chance a você de que é
um eminente profissional, parceiro lá na militância, inclusive da organização para os trabalhos mais adequados para o nutricionista carioca, um conselheiro no conselho aqui do CRN4. Eu queria te fazer 3 perguntas. A primeira, eu queria saber se hoje você tem mesmo nas suas condutas um percentual significativo dessa indicação de jejum intermitente. Qual seria o perfil dessa clientela? E como você lida com o bem-estar dessa aplicação do jejum intermitente? Bom, são colocações realmente bem interessantes para a gente debater. Não, eu não tenho um percentual grande de pessoas que eu realizo esse tipo de estratégia, professora, pelo simples fato de que a maior parte dos meus pacientes eles trabalham com performance. E são performances, na maior parte das vezes, de alta intensidade. No atletismo, especialmente, a maior parte das modalidades, elas em algum momento cursam com uma intensidade muito elevada. E aí, só para dar uma ideia, para quem não está acostumado com o meio do atletismo, imaginem vocês atletas que correm 100 metros, 200 metros, ou que realizam provas de 400 metros com barreira, ou heptátulo, que é uma sequência de 7 provas em 2 dias consecutivos, ou o decátulo, que são 10 provas em dias consecutivos. Se eu faço restrição de glicogênio para essas pessoas, eu estou tirando um dos combustíveis para elas desempenharem uma velocidade maior, uma potência maior, uma força maior. Então, eu não costumo empregar. Eu tenho um percentual menor de atletas, mas muito menor. E para quem me conhece, eu dificilmente atendo pessoas fora do esporte. Geralmente é um parente que me enche o saco e a gente acaba atendendo. Então, e no consultório, em situações fora do esporte de elite, tudo bem, eu até já apliquei e até aplico em alguns cenários, mas certamente é um percentual bem menor. Em relação à identificação do tipo de pessoas que eu acabo utilizando esse tipo de conduta, e eu prefiro a conduta da doutora Krista Varad, ou seja, eu procuro realizar um protocolo em dias alternados, eu procuro que esse paciente volte várias vezes ao consultório para que eu observe se ele realmente está seguindo aquilo que foi proposto. Mas são pessoas que eu já identifico que elas não apresentam resistência à insulina, porque a gente sabe que isso interfere muito no consumo alimentar das pessoas, na fome emocional, na frequência alimentar delas. E são pessoas que conseguem segurar a barra já através de um registro alimentar, na anamnese, de ficar um bom tempo sem se alimentar. Então, um número bem restrito de pessoas, eu confesso a você, professor. Teve uma outra colocação que você fez? O grau de aceitação e bem-estar. O grau de aceitação, como eu consigo fazer uma boa triagem das pessoas que eu pratico esse tipo de conduta, ele é bom, ele é muito bom. Eu não tive até hoje um withdrawal, uma largada das pessoas que realizaram esse tipo de conduta. Mas eu também nunca realizei esse tipo de conduta acima de 4 meses. São 100 pessoas com sobrepeso, então eu nunca peguei um obeso com outros problemas associados no qual eu tive que passar esse tipo de conduta. Nunca passei de 4 meses na inserção dessa estratégia alimentar. Então a aceitação para o meu público costuma ser bem razoável. Eu curso com dietas no estado em jejum dessas pessoas, que tem intervalo aí pelo menos de 16 horas, como já foi mencionado, algo próximo a 700 e 800 quilocalorias, ou seja, é um valor abaixo da taxa metabólica basal, mas essas pessoas costumam suportar. Daniel, Eu não costumo observar nessas pessoas, de novo, muito por elegibilidade. Eu tenho colegas, e aí, evidentemente, é importante também trazer isso um pouco mais à discussão, até lá no conselho, né, professora, que eles colocam nas suas orientações nutricionais, inclusive, que o indivíduo pode vir a sentir esse cenário. O que se espera do ponto de vista metabólico para essas pessoas? São pessoas que podem ter uma alteração na taxa de tecido adiposo delas, pessoas que não têm uma extensão muito grande de tecido adiposo, e infelizmente, isso é uma crítica que eu vou fazer, às vezes eu tenho algumas opiniões um pouco mais fortes com relação a isso. Infelizmente tem algumas pessoas que existe uma corrida maluca aí por resultados, entendendo que a eficiência da nutrição, né, professores, está relacionada à velocidade de emagrecimento da pessoa e não na capacidade dela manter aquele emagrecimento. Então nós infelizmente ainda temos essa competição e nós temos a adequação, doutor, desse tipo de estratégia para pessoas que não têm uma quantidade tão avançada de tecido adiposo, mas que querem apenas a definição corporal. E aí, nesse cenário é muito cabível a cefaleia, justamente por alterações de taxas glicêmicas. Mas nos meus casos eu acabo não tendo justamente pela triagem. Não porque eu sou nenhum super-homem, mas é porque eu procuro tomar esse cuidado, já que é uma estratégia de difícil aceitação e muito complicada. Eu queria só voltar rapidinho, plateia, em
relação ao depoimento tão assim espontâneo de que alguém aqui fez em relação a não suportar o número de horas de jejum. E quando o Cláudio perguntou aqui quantas pessoas são capazes de ficar sem almoçar, é justamente também essa questão do retorno pós ao número de horas de privação, né? Em que você precisa identificar muito bem aquela colocação que você fez das pessoas que não conseguem ficar muito tempo e querem se presentear logo após. Já fiquei todo esse tempo, então o que eu vou comer? E a busca do que comer é algo que tenha que dar muito prazer. E aí a concentração da caloria, e até às vezes por pequena quantidade de comida, porque ela nem vai suportar grande quantidade, mas ela recorre a algo que seja extremamente concentrado. Então esse é um detalhe bem importante da gente também, enquanto profissional da polícia. Será que é lindo? Bom, difícil missão, depois de falar, depois da Virgínia falar, na verdade a Virgínia é um ícone da nossa nutrição clínica, sim, mestre numa época de poucos mestres. Meu primeiro livro de nutrição clínica, você era editora, já, né? Tá? Então, enfim, estou quase fazendo como o Zuenir Ventura, que, né, fecha dizendo que não tem nada a declarar. Mas, enfim, Daniel, muito obrigada pela sua apresentação, foi extremamente esclarecedora, brilhante, é mais uma pessoa que eu bato palmas de pé, com certeza. E, enfim, na verdade eu só vou ressaltar coisas que você já mencionou e que eu acho que foram muito bem-vindas, né? Do tipo, personalização das estratégias. O jejum intermitente não é para qualquer um, né? A gente tem que saber para quem está prescrevendo e acompanhar muito de perto. A questão do risco dos transtornos, né? Que a gente acaba... tem que se ter muito cuidado, senão é exatamente isso, né? Pela privação você acaba extrapolando nos momentos que você pode. A questão da composição corporal, né? Que é um risco que se tem, que se não for muito bem delineado, muito bem acompanhado, você vai ter... quer dizer, o objetivo da redução do percentual de gordura, né? Da gordura corporal, mas às custas, muitas das vezes, da perda também do tecido magro. Outra questão é de como é difícil chegar, né, às conclusões, né, visto pelo número de trabalhos elegíveis. Então, chegar à conclusão de que é bom ou que não é, enfim, é bastante complexo. E, por fim, eu queria saber, assim, se você tem alguma coisa... É a última questão, tá? Juro. Com relação à microbiota, né? Porque a gente sabe que ela vai sofrer influência do ciclo circadiano. E dentro do modelo de jejum intermitente, seja qual protocolo for, ela vai, obviamente, sofrer influência disso. Você tem alguma coisa para trazer para mim, para gente? É uma colocação muito em voga, né, que você tem feito. Eu gosto muito de um livro de uma pesquisadora chamada Alana Colin. O nome desse livro é 10% Humano. É um livro muito legal para quem quiser pegar. Está nas bancas, né? Nas melhores e nas piores bancas a gente encontra. Eu recomendo, ele é um livro muito interessante que mostra a relação de cada célula que nós temos, pelo menos aí de 3 a 10 células aí de micro-organismos. Confesso a você, professor, que não observei publicações observando microbioma nem microbiota. Eu acredito, e aí realmente é pura observação minha, né? Eu acredito que vai depender muito da microbiota prévia dessas pessoas. Como nós sabemos que muitos obesos têm um desgaste, têm uma microbiota muito mais deletéria, é provável que haja uma deterioração também desse quadro. E aí seria importante fazer um avanço no tratamento dos micro-organismos para depois pensar numa estratégia alimentar. Nós temos pessoas no consultório que uma das nossas primeiras estratégias é resolver o microbioma e depois resolver a restrição energética, ou que seja, né, aquele processo ali que está atrapalhando. Eu queria até complementar duas ressalvas muito importantes, que é essa questão da massa magra, e que nós, profissionais da área de saúde, temos que ter uma noção do conteúdo de massa magra dessas pessoas, da taxa metabólica basal dessas pessoas, para que elas não tenham um reganho de peso muito grande depois do uso dessas dietas, que é comum.
vocês já recebem ou vão receber pessoas que já antecipadamente tentaram fazer esse tipo de estratégia, emagreceram, voltaram a ganhar peso, só que nesse ganho de peso estão com uma taxa metabólica basal menor. E aí vai dar mais trabalho para você, profissional, com certeza, para poder tirar ela de um platô já estabelecido. Então isso realmente é uma ressalva que a gente tem que fazer. E um outro ponto que eu acho valioso a gente pensar hoje aqui, pra gente... É bom a gente não ficar concordando com tudo, né? Pra gente começar a ter algumas discordâncias em mente, é que muitas pessoas lá fora já têm praticado a junção de um jejum alternado com dietas low carb. Com dietas já que podem promover a cetogênese, principalmente aquelas de ciclagem de carboidratos. Então pensem vocês como estratégias unificadas, até dietas altamente hiperproteicas, associadas a dietas de jejum, como elas podem minar ainda mais o conteúdo magro dessas pessoas e como elas vão minar ainda mais suas capacidades de treinamento físico. E é importante a gente ressaltar que, se a pessoa for realizar qualquer um desse tipo de estratégia, ela tem que olhar para o tecido magro dela. E a única forma dela conseguir promover uma manutenção ou um aumento é realizando uma atividade física que faça isso. A nutrição, nesse caso, ela colabora, mas ela não é a agente principal, ela precisa da associação da atividade física. Mas, infelizmente, eu não teria, professora, publicações para poder defender aí a questão da microbiota. E adorei a apresentação e adoro o tema. Tenho algumas visões um pouquinho diferentes na prática. Eu trabalho com performance, mas trabalho muito com a área clínica também. E tenho alguns pacientes fazendo jejum intermitente. Acho que a questão de comportamento, de compulsão alimentar, transtorno alimentar, é um problema para qualquer tipo de abordagem, mas pacientes que não têm transtorno alimentar, eu vejo que muitas vezes o jejum intermitente é libertador, traz muito conforto em termos de abordagem, porque o paciente gosta da sensação de que em alguns momentos ele está um pouco mais livre, e se ele não tiver transtorno, ele vai usar essa liberdade para o bem, né? Ressaltando que é super importante em qualquer abordagem de jejum intermitente a saída do jejum, né? Foi o que a Virginia comentou, ele tem que saber que o que ele vai comer no momento alimentado é fundamental para que a estratégia dê certo e que ele não se prejudique com isso, né? Que não é uma liberdade absoluta. E eu queria fazer uma pergunta para o Daniel, porque eu tenho alguns atletas que já vieram para mim com essa estratégia para que eu fizesse o acompanhamento clínico deles. São atletas que não buscam performance, não são atletas de elite, que começaram a estratégia de jejum intermitente buscando saúde, eram obesos, diabéticos, e o que eles fazem de estratégia para performance de esporte de longa duração é aumentar o tempo de jejum pré-competição para competirem com corpos cetônicos. Eles fazem 36, 48 horas de jejum pré-maratona, por exemplo, ou pré-ultramaratona, porque o substrato que eles querem utilizar são os corpos cetônicos, né? E aí eu queria saber se você tem algum tipo de experiência com isso. Eu não tenho um N grande, até porque não é todo mundo que consegue fazer isso, mas são pacientes que, enfim, mudaram muito composição corporal, assim, 50 quilos a menos, né, com estratégia low carb, jejum intermitente, e hoje estão adaptados a essa rotina. Eu queria saber se você tem algum tipo de experiência com isso. E se você tem algum tipo de experiência em alguns atletas, mesmo com N pequeno, de fazer esse ciclo de carboidrato, que é uma coisa que eu gosto de fazer, assim, fazer o jejum de 16 horas, ou 14, ou 20, de acordo com a tolerância, e fazer um exercício de força no período alimentado, com uma refeição pré e pós, que tenha carboidrato, proteína, enfim. Legal, doutora, muito legal também conhecer a tua prática. É sempre bom de compartilhar, né, as nossas estratégias, até não apenas para a gente, mas para todo mundo, né? Eu recentemente estive num congresso agora que eu fiz questão de frisar e mostrar planejamentos alimentares para a gente sair um pouco da nossa toca lá do consultório, né? Acho isso muito bom. Bom, com relação à utilização de corpos cetônicos, eu acho muito boa a estratégia, e como eu mencionei anteriormente, para o pequeno grupo que eu realizo isso, eu conto com isso, já que haverá uma preservação da pequena taxa de glicogênio que eles vão ter. Então acho muito válido, e assim, eu costumo ver boas respostas. Mas como eu falei, eu tenho um grupo muito pequeno de atletas. Geralmente são atletas fora do esporte de elite. Eu atendo muito nadadores de mar aberto, de uma equipe de natação que tem ali na Praia Vermelha, mas são todos praticantes, recreativos, né? Não são de elite. E de várias tendas de corrida. Então, costumam ser resultados bem legais. As pessoas sentem não apenas a melhoria da composição corporal, mas se sentem bem, né? Já identificados esse padrão. Então, acabo tendo uma resposta muito semelhante à sua. Mas, como eu lhe falei, como eu tenho um receio muito grande em atrapalhar a alta intensidade dessas pessoas, eu faço uma triagem muito grande e não é uma estratégia que eu costumo utilizar. Mas nesses casos são respostas
muito bacanas. E a tua outra pergunta? Ciclagem. De ciclagem de carboidratos. Eu uso mais também para pessoas para praticar atividade física. E como eu costumo realizar? Eu gosto de um protocolo de 2009 de um autor chamado Soeters, que ele faz o seguinte: ele faz 45 dias de planejamento alimentar hipoglicídico, depois ele faz 45 dias de planejamento alimentar cetogênico, depois ele faz 45 dias de alimentar normoglicídico. Então eu vou cursando 45, 45, 45. Eu gosto muito dessa estratégia, posso compartilhar também com você, com os colegas, esse protocolo, no qual a principal interferência é na ingestão glicídica. Evidentemente impacta na questão energética, mas eu não mudo muito o valor energético da dieta. Eu só vou mudando o conteúdo glicídico. E gosto bastante sim. Porque é bom que também cicla pelo menos um platô que o paciente possa se estabelecer e traz um conforto muito grande no que tange a gama de alimentos que ele pode consumir, né? Então ele vai mudando, é uma coisa bem interessante. Uso e gosto. Daniel, bom dia. Eu queria te parabenizar pela tua apresentação, é bastante esclarecedora. Fica bem claro que existem os critérios de elegibilidade, né, para você estar atuando com esse tipo de conduta. A minha experiência é na área clínica, eu não tenho menor experiência na área esportiva. Por ironia do destino, eu tenho uma loja de nutrição clínica, esportiva e funcional, a qual eu preparei um profissional da área esportiva para trabalhar, porque não é a minha praia. Mas eu tenho só uma dúvida, é uma coisa bem específica. Eu queria saber o seguinte: existe valor em você, quando você quebra esse jejum, você quebrar esse jejum com o uso da glutamina, e qual é o carboidrato que você utiliza quando você vai quebrar esse jejum? Me preocupa qual o tipo de carboidrato, se é um carboidrato de absorção lenta ou de absorção rápida, ou uma mistura, né, um de absorção intermediária. Esse é o nome? Virgínia. Xará. É a Xará da Nascimento. Obrigado pela colocação. Em relação à glutamina, ela é uma estratégia suplementar contínua para esse tipo se faz atividade física, né, para esse tipo de indivíduo. Porque a glutaminólise também é muito observada nessas condições, já que a ingestão de carboidratos ela também costuma ser muito baixa em função do jejum. Então ela é contínua. Ela não é irrestrita, por exemplo, no dia que o sujeito faz jejum. E eu acho, sim, muito interessante nessas condições. Eu não acho interessante a suplementação de glutamina em condições de dieta normoenergéticas ou hipoenergéticas que não alterem padrões aí de macronutrientes, já que a glutamina, a maior parte dos papers que a gente observa, e até na questão clínica dos pacientes, a gente não vê a redução de fatores relacionados à glutamina, como células brancas ou o que seja. Então, seria uma estratégia contínua, eu acho que é muito bem-vinda sim. E a outra pergunta? O tipo de carboidrato utilizado, a preferência é por utilizar carboidrato de absorção lenta, mas eu acho que cabe aí a colocação da professora Jaqueline de você observar também alguns fatores relacionados à capacidade dessas pessoas absorverem rápido ou lentamente o carboidrato, independentemente do índice glicêmico. Que é uma outra discussão muito atual que acho que vale a pena a gente fazer, se o índice glicêmico ele pertence ao alimento ou à pessoa, e de fato ele pertence a gente. Pessoas que têm um baixo nível de atividade física costumam responder à taxa de glicemia com uma velocidade de absorção maior do que pessoas que têm um nível de atividade física maior. Então é importante a gente ver o nível de treinabilidade dessas pessoas, a assiduidade de treino, há quanto tempo elas treinam, para ver se elas são pessoas mais bem treinadas. Se elas forem destreinadas, mesmo a gente utilizando um carboidrato de índice glicêmico moderado ou baixo, elas vão ter uma resposta glicêmica maior do que as demais. A preferência é sempre por utilizar um carboidrato de baixa capacidade absortiva para que a gente não tenha picos glicêmicos e interrompa esse processo de degradação de todas as reservas que a gente acabou de ver. Além do nível de atividade física, a gente tem outros fatores associados, alguns até mais difíceis de serem avaliados, né? Um deles, esse não é difícil, é a gente observar no registro alimentar durante a consulta se essa pessoa é glico ou se ela é cetoadaptada. Pessoas que são glicoadaptadas como eu, como provavelmente a maior parte das pessoas que está aqui, e como a maior parte dos pacientes que a gente recebe, são pessoas que vão ter variações de taxas de glicose semelhantes ao que a gente espera, ali observando os índices glicêmicos dos alimentos. Agora, pessoas cetoadaptadas, que já chegam, como a doutora Flávia colocou, que já chegam às vezes
pensando nesse tipo de protocolo que já realizaram anteriormente, elas vão ter uma resposta à presença do carboidrato sempre maior, porque elas não estão acostumadas a receber esse carboidrato. É importante a gente avaliar isso também. Além do nível de atividade física e da adaptação alimentar com o consumo de carboidratos, olhar para o microbioma dessas pessoas, se elas têm uma grande quantidade de micro-organismos deletérios. Um microbioma aí desequilibrado, um processo de desbiose, certamente vai levar à glicemia com mais facilidade. Então é importante avaliar esse processo também de desbiose. E existe um último fator associado, que são doenças associadas, como comorbidade de síndrome metabólica e a própria diabetes mellitus. Se aquela pessoa já tiver instaurado um processo de resistência à insulina, ela vai precisar de mais glicose para interferir na glicemia dela, como a gente observa nos testes de Clamp euglicêmico. Então, seria legal a gente observar esses 4 fatores. É claro que, com relação ao microbioma, a gente ainda tem dificuldade no consultório, mas já temos técnicas aí mais avançadas. Aí as professoras podem certamente falar bem melhor do que eu. Mas eu te diria para olhar com carinho para essas situações, mas preferindo carboidratos de baixo índice glicêmico. Não, é só para resumir. Você acha que tem algum benefício para emagrecimento, para composição corporal depois de 16 horas? Esses jejuns de 20 horas, 18 horas, tem algum benefício? No que tange a composição corporal, a gente observa. Eu não sei se eu utilizaria a palavra benefício. A gente observa perda de massa corporal, e aí massa gorda, e possivelmente massa magra. Eu não uso a palavra benefício porque depende muito de quem a gente está avaliando. Se é uma pessoa fisicamente ativa, que pratica atividades físicas de baixa intensidade, aí eu acho até benéfico, acho bacana, porque ela consegue suportar tecidos importantes. Se é uma pessoa que acaba realizando esse tipo de jejum com descontrole maior, sem um protocolo bem definido, aí eu acho que ela pode inclusive perder peso, mas não de forma benéfica, gerando uma consequência negativa para o reganho de peso dela. Mas a perda de peso, ela provavelmente será notada. Vejo muita compulsão nos períodos. Ninguém é atleta, faz atividade umas 4 vezes por semana, faz meia maratona, sabe? Corre 10 quilômetros. Mas eu vejo amigas que vivem ao meu redor um período de muita compulsão, uma coisa que eu acho completamente descompensada, e fazem muito aquilo que você falou de jejum com low carb. E seguidos por nutricionistas conhecidos, bem conhecidos. Aí vamos abrir um parêntese que vamos tricotar algumas coisas, mas assim, eu acho que a doutora Flávia foi nevrálgica no ponto que ela colocou, no que tange a observação da pessoa, na capacidade dela não começar a desenvolver essas alterações alimentares. Muitas pessoas vão desenvolver um princípio de distúrbio alimentar se chutarem essas estratégias. Porque as pessoas vão começar a chegar, mas eu fiz jejum hoje, então amanhã eu vou fazer uma Atkins, e elas não sabem o que elas estão fazendo e vão interferir no padrão alimentar delas, elas já vão olhar para o alimento de uma forma diferente. Então, nessas circunstâncias, como a gente tem uma visão um pouco mais sedimentada, séria e organizada nesse tipo de assunto, eu acho que a gente dribla essas situações para as pessoas do dia a dia. É perigoso quando a gente combina essas situações. Oi, bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta como leiga e, assim, interessada no tema. Depois de tantos estudos e agora tão na moda o jejum, como ficaria a nutrição clínica e eu digo também, assim, o nosso hábito de jejum, colação, como tem sido entendido isso? Porque eu entendo hoje que essa prescrição de 3 em 3 horas, então você estaria sempre trabalhando com restrição. E a reeducação alimentar e muito mais com o problema de obesidade que se alastra. Então, você tem um filho, já acorda, tem que dar o café da manhã, e se você não dá, toda essa loucura e hábito mesmo de vida que a gente vive. Quer responder? Vai lá. Não, a pergunta foi basicamente para a senhora mesmo. Obrigada. Não, o Daniel repassou, mas tudo bem. Eu acho que cada um de nós aqui temos uma porção para esse lado, porque enquanto nutricionista, eu particularmente desde o ano 2000, ou talvez antes disso, envolvida com guia alimentar, onde o chamamento desse guia alimentar é tentar lembrar as nossas tradições, a cultura, a questão da alimentação, trabalhar o meio ambiente, pensar no desperdício, porque quando a gente retoma essa discussão para o jejum, ela é bastante abrangente. Ela dá para a gente fazer um link aí entre
aquilo que está lá naquela mesa, ainda aqui atrás da gente, né? Quando nós recebemos alguém na nossa casa, o cardápio é sempre muito mais abundante do que precisaria ser, e é desperdício mesmo, porque vai se desprezar. Agora, quando você coloca essa situação que foi muito bem pontuada aí, de como é que nós começamos a alimentação da criança, né? Quando sai do seio da mãe, é quase também sob uma forma de compulsão alimentar, comer é isso agora, é isso ali e tal. E isso realmente nós precisamos rediscutir. Está saindo um guia alimentar também para criança menor de 2 anos. Isso aí, acho que vai ser muito bom, porque a gente quer esse conceito da comida por perto sempre, do prazer com a comida, mas não dessa questão toda. A revisão para os 3 em 3 horas talvez caiba, já tem muito artigo tratando dessa questão. Os resultados clínicos para a dieta que se faz com uma distribuição de 3 refeições ao dia, quer seja uma primeira refeição após um jejum de 12 horas, que seria o mais compatível, que é aquele que faz retomar a normalidade, daí os exames de laboratório até se pautarem antigamente mais nisso, que hoje já tem outras vertentes aí, o meio do dia e o cerca de 2 horas antes de deitar para dormir. Eu acho que essas são questões que a gente vai precisar, mas eu chamaria atenção, terminaria com essa ideia de que voltar a estudar jejum é pensar no nosso meio ambiente e no desperdício de alimentos. Bem, nós estamos chegando ao fim aqui. Eu tinha trazido uma provocação para Denise no começo, mas ela não deu, ela vai voltar para falar de low carb aqui. Mas eu vou pedir ao Daniel, um pouco mais nojento, não são japoneses ainda de Okinawa. Ela ia falar de low carb. Daniel, lê para mim aqui, em inglês, qual que determina a dieta do povo mais longeva do mundo. Opa, é uma dieta com alta ingestão de carboidratos, baixo conteúdo energético e hábitos de atividade física. Bem, então assim, só para eu ficar preocupado, eu ia provocar a Denise, porque a restrição calórica nesse estudo de longevidade é o mais importante provavelmente. Se o Daniel ingere 2.000 calorias ao dia, 50% de carboidrato, está ingerindo 1.000 calorias em carboidrato. Se eu ingiro 1.600 e ingiro mais carboidrato que ele, eu ingiro 60%, a primeira coisa, em números relativos ele está mais do que eu, mas em números absolutos eu vou ingerir menos que ele. A segunda coisa que eu não falei, eu não pedi para ele ler, mas o carboidrato japonês é carboidrato complexo, que ele acabou de falar aqui também. Então assim, nós ficamos devendo hoje aqui a dieta de low carb, que também tem o seu valor. A Denise vai voltar para falar aqui para a gente, né? Eu acho que foi uma manhã muito rica, muito proveitosa. Parabéns os comentários da Virgínia aqui, sempre trazendo a coisa para discussão. E agradecer a Jaqueline que coordena essa sessão com a gente aqui. Foi uma manhã muito rica. E só voltem a comer amanhã, por favor. Em homenagem ao Daniel, a 24 horas. Tá bom assim, Daniel? Parabéns, uma salva de palmas para ele.